Gelatina zero, cappuccino sem adição de açúcares, geleia diet, biscoito de maisena zero açúcar, leite de amêndoas. Em 2022, até a ADA já reconhece low carb como uma estratégia alimentar oficial. Mas os industrializados confundem o consumidor na hora das compras, escondendo armadilhas. Como saber qual escolher? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. O assunto dessa semana é a escolha de produtos no mercado. Mas antes a gente vai falar sobre uma notícia muito interessante que passou despercebida para a maioria das pessoas. Pois é, a ADA, que é a Associação Americana do Diabetes, ela acaba de lançar um guia. Até aí, nada de diferente. A ADA frequentemente publica guias para orientar as pessoas, os pacientes. Mas o guia em questão chama-se Padrões de Alimentação Low Carb e Very Low Carb para Adultos com Diabetes, um guia para profissionais da saúde. É isso mesmo que você ouviu. A Associação Americana do Diabetes lançou um guia para profissionais de saúde implementarem dieta low carb em adultos com diabetes. Isso é sensacional. E você fez uma postagem lá no blog Ciência Low Carb falando disso. A gente vai deixar o link para quem está inscrito aqui na lista do podcast e vai enviar por e-mail para você. É isso aí, nessa postagem eu comento, faço uma breve retrospectiva, de que em 2019 a ADA já tinha agregado low carb dentro das estratégias aceitáveis baseadas em evidência para o manejo do diabetes tipo 2. E abro aqui um parênteses, quando você ouvir ou ler alguém dizendo que isso é uma dietinha da moda, a Associação Americana do Diabetes já incorporou em diretriz. Mas aí agora a ADA não apenas incorporou em diretriz, ela está vendendo um guia para ensinar os profissionais de saúde a como fazer uma dieta low carb para diabetes. E eu vou ler para vocês o que está escrito na página de vendas desse guia na ADA. Abre aspas. A Associação Americana do Diabetes identificou os padrões alimentares de baixo teor de carboidratos, low carb, e muito baixo teor de carboidratos, very low carb, como opções que podem melhorar os resultados em adultos com diabetes tipo 2. Pessoal, você ouviu primeiro aqui, mas agora é a ADA que está dizendo. Este guia de 28 páginas foi desenvolvido para auxiliar nutricionistas, especialistas certificados em cuidados e educação em diabetes e outros profissionais da saúde na avaliação da adequação de uma intervenção low carb ou very low carb para seus pacientes. Além disso, fornece estratégias e exemplos de planos de refeições para implementar um padrão alimentar low carb ou very low carb como uma intervenção baseada em evidências para adultos com diabetes tipo 2. Você já pode encaminhar esse episódio para aquele profissional de saúde que falou que low carb não tem evidências. Estamos em 2022, muita gente tentando fazer low carb e a gente precisa reconhecer que essas pessoas, na maioria das vezes, não ficam em casa o dia inteiro, não conseguem ter tempo para planejar todas as refeições e cozinhar do início ao fim. A gente sabe que a base de uma alimentação saudável, que vai ser naturalmente baixa em carboidratos, deve ser composta por comidas de verdade, aquilo que a gente costuma chamar de bicho e planta, certo? Mas você, Dr. Souto, consome produtos industrializados? Consumo. Consumo porque, como você bem colocou, nem sempre dá tempo de pegar esse bicho e planta, transformar em comida. A maior parte das refeições principais são feitas assim, bicho e planta. Mas e quando dá vontade de comer uma coisinha? E quando dá vontade de comer uma sobremesa? E quando você está viajando? E quando você precisa de praticidade? Sim, eu consumo produtos industrializados, mas eu tento fazer as minhas escolhas dentro da low carb. E aí, Sari, você tem dedicado muito trabalho nos últimos anos para educar as pessoas na leitura correta e compreensão de rótulos. Isso, inclusive, deu origem ao Manual Decifrando Rótulos.
que hoje, inclusive, é um bônus do Podcurso. Mais recentemente, você lançou no seu site, que é, para quem não conhece, o sarifontana.com, um projeto chamado Descobertas do Mês, para explicar com exemplos de produtos como é que a gente usa esses critérios de escolha. Pois é, eu sempre me incomodei com o fato de ter gente por aí dizendo que para fazer low carb é preciso eliminar todos os industrializados. Isso, além de ser muito difícil hoje em dia, simplesmente não é verdade, né? Eu não estou aqui como uma advogada da indústria defendendo os ultraprocessados. Aliás, eu já não tenho nenhum vínculo com esse segmento há quase um ano. Eu estou falando como alguém que conhece a forma como os produtos são desenvolvidos e rotulados, mas também como uma consumidora consciente das minhas escolhas. A minha intenção é desmistificar os industrializados, mostrando que existem boas opções e que elas podem ser até aliadas do emagrecimento. Eu acredito que o consumidor tem condições de aprender a fazer boas escolhas. Nem todo aditivo é perigoso, nem tudo que vem embalado é ruim. Tá, então explica melhor para as pessoas como é que funciona esse projeto, como é que isso pode ajudá-las a fazer melhores escolhas e vamos em seguida dar exemplos para que vocês que estão nos ouvindo aqui nesse episódio possam começar a pensar sobre as suas escolhas. A partir de janeiro desse ano, eu comecei a escrever lá no meu site uma curadoria de produtos industrializados, que segue o estilo de farol, com produtos numa lista verde, uma lista amarela e uma lista vermelha. E essa ideia veio porque as pessoas costumam me enviar bastante fotos de rótulos de produtos industrializados perguntando se aquilo é bom, se é ruim, se faz sentido ou não na low carb. E o objetivo é mostrar para as pessoas quais são os critérios que eu utilizo para escolha de alimentos que eu trago para casa ou que eu deixo lá no mercado mesmo porque eu não gostei de alguma informação que eu li na embalagem. Não tenho nenhum objetivo de fazer propaganda ou de prejudicar nenhuma marca, não é isso. Eu coloco a marca porque eu sei que as pessoas gostam de ver, né, com exemplos reais. Então é só para fins didáticos que eu escolho esses produtos. E envio por e-mail para quem tiver inscrito lá na lista VIP. Eu vou deixar o link para vocês também aqui nas referências desse episódio. Quem não quiser perder todos os meses na caixa de e-mail vai receber o aviso de que foi publicada uma nova lista de descobertas do mês. Bom, eu estou aqui olhando o site na edição de janeiro e encontrei aqui um produto que eu gosto, que eu uso, que é uma geleia diet de goiaba. E aí, por que essa geleia é uma geleia boa? Escolher geleia diet não é uma coisa muito fácil. Eu vejo que as pessoas se confundem muito com isso e não é por acaso. Então, deixa eu contar aqui o que a gente precisa procurar no rótulo antes de fazer a escolha de comprar ou não uma geleia. A primeira coisa que eu observo é de qual fruta que ela é feita. Então, nesse caso aqui, é uma geleia de goiaba, que a gente já sabe que é uma fruta com pouco carboidrato. Se não sabe, então, antes de comprar a geleia, é legal procurar ele no Google, né? Ou seja, não faz muito sentido você querer comprar uma geleia diet de uva, porque suco de uva é um negócio que tem horrores de açúcar, mesmo que ela seja diet porque ninguém acrescentou açúcar. Faz sentido que a fruta da qual você vai comprar a geleia seja uma fruta pobre em carboidratos, como goiaba, como frutas vermelhas, morango, mirtilo, esse tipo de coisa. E se não for muito óbvio para você se a fruta tem muito ou pouco carboidrato, dá para olhar no Google rapidinho ali, nutricional, e coloca o nome da fruta, você vai ter uma resposta rápida ali de quantidade de carboidrato. Agora, Sari, explica de imediato para as pessoas qual é a principal pegadinha de geleias diet em termos de adoçamento. A principal pegadinha, a principal armadilha nessa categoria de produtos é a adição de suco de fruta concentrado para adoçar. Essa é uma forma de deixar a geleia docinha, sem precisar colocar nenhum adoçante e dizer que só tem ingredientes naturais, entre aspas, né? Porque tem gente que ainda tem medo dos adoçantes, então acaba caindo nessa cilada e comprando alguma geleia que poderia ser low carb e acaba não sendo, porque é adoçada com suco de fruta concentrada, em geral é suco de maçã. Porque o açúcar, pessoal, tanto faz se ele vem da cana ou da maçã, é exatamente a mesma molécula.
Portanto, é uma forma de você colocar lá sem adição de açúcar, mas na realidade você está adicionando, mas você não é obrigado a declarar como açúcar porque o ingrediente em questão é suco concentrado de maçã, ou seja, açúcar oriundo da maçã. Em vez de ser o açúcar branco do açucareiro, é o açúcar que está no suco da fruta e na prática dá na mesma, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Se a geleia é feita de uma fruta low carb e se ela não tem esse suco de fruta concentrado. A segunda coisa que eu olho é a tabela de composição nutricional. E nesse caso, desse exemplo aqui que a gente está falando, uma porção de 20 gramas contém apenas 2,9 gramas de carboidratos, dos quais 1,3 gramas ainda são polióis. Então, açúcar mesmo é só 1,6 grama na porção. Polióis, pessoal, é aquelas coisas que terminam com ol. Xilitol, eritritol, sorbitol, maltitol. Lembrando que esse último, maltitol, tem um impacto glicêmico maior do que os outros. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Uma outra coisa que eu olho é a lista de ingredientes para entender o que é que está compondo esse produto, qual é a receita, né? Então, todos os ingredientes eles são listados obrigatoriamente em ordem decrescente, do maior para o menor. Nesse caso, o principal ingrediente, o primeiro da lista, é a polpa de goiaba. E o fabricante ainda declara que 70% da receita é polpa de goiaba. E eu fiz questão de trazer esse exemplo porque não é um produto que tem só 3 ou 4 ingredientes, como muita gente fala. Ele é um produto que tem mais ingredientes, mas são ingredientes que não apresentam nenhum problema para a saúde, nenhum dano, nenhuma preocupação. É adoçada com adoçante, sim. Tem o sorbitol, que também ajuda a impedir a recristalização, aquela formaçãozinha de cristais, né, que a gente não gosta. Ao longo do tempo, a gente quer uma geleia lisinha. Pessoal, o principal é assim, ó, ninguém é obrigado a comer esse tipo de produto. Você pode sim fazer a sua própria geleia, pegar seus moranguinhos e fazer uma redução com xilitol na panela. Mas se você não tem tempo ou paciência para isso, eu hoje de manhã, antes da gente começar a gravar esse podcast, comi um pãozinho low carb com geleia de goiaba. Isso me torna mais feliz, isso facilita o meu 11º ano de adesão a uma dieta low carb. Por quê? Porque fica gostoso, porque fica fácil. Então a gente não precisa dificultar a vida só para ser natureba, na minha opinião. Já que o assunto é café da manhã, e esses pós para cappuccino prontos, só que 0 açúcar, na edição de fevereiro você comentou um desses, e aí o resultado já não foi tão bom, né? Eu encontrei numa loja dessas de produto para dieta um cappuccino 0 lactose e ele fala que é sem adição de açúcares. Aí eu virei, né, o rótulo para olhar o que tem lá na lista de ingredientes. E, surpresa, o segundo ingrediente em maior quantidade é maltodextrina. Para quem não lembra ou não sabe, maltodextrina e amido são basicamente a mesma coisa, ou seja, é glicose pura. Mas é sem adição de açúcar, sim, tecnicamente não é um açúcar, mas se transforma em glicose assim que você bota na boca e, portanto, é como se você estivesse comendo direto do açucareiro. E nesse pó para cappuccino, quando a gente olha a informação nutricional, em 15 gramas, a metade é amido, a metade é composta por carboidrato, a maltodextrina no caso. Então, apesar de realmente não ter açúcar lá na lista de ingredientes e de estar seguindo a regulamentação para produto zero, esse cappuccino tem uma grande quantidade de carboidrato por porção e está longe de ser uma boa opção para quem faz low carb, para quem precisa emagrecer ou controlar a glicemia. Então, esse produto foi para minha lista vermelha, que eu chamo de deixa na prateleira. E uma comparação interessante com o produto anterior, com a geleia, vocês lembram que na geleia 70% do produto era goiaba. Pois bem, neste café aqui, o café é o terceiro ingrediente.
Ele vem depois do leite em pó e vem depois da maltodextrina. O que menos tem aqui é café. Mas, pessoal, eu falei que eu coloquei a geleia diet no pãozinho low carb. Mas e se eu quisesse passar num biscoito? E aí eu visse no supermercado aquilo que você colocou na edição de março, Sari, que é um biscoito de maisena, 0 açúcar. Esse também foi para a lista vermelha, é um daquela série sem açúcar, puro amido, né? A gente já falou desse tipo de produto no episódio 30 aqui do podcast. Quem não ouviu, vale a pena. E o resumo da ópera é o seguinte: tem açúcar adicionado? Não, não tem mesmo. Mas esse é o menor dos problemas, porque é uma bomba de amido, melhor deixar mesmo lá no mercado. Em 30 gramas, 7 unidades desse biscoito, 22 gramas são carboidratos, gente. Então, apesar de ter bem pouquinho açúcar, né, é um biscoito de amido. Olhando os ingredientes, o primeiro ingrediente é farinha de trigo, o que não deixa de ser interessante porque diz que é um biscoito de maisena. A rigor, um biscoito de maisena, eu esperaria que maisena fosse o primeiro ingrediente, o que não faria muita diferença, porque é amido igual, mas só pontuando que o primeiro ingrediente é farinha de trigo. O segundo é maltodextrina de milho. Maltodextrina é amido, tanto é verdade que o que eles estão chamando de maisena, que ao invés de ser o amido de milho, é maltodextrina de milho, porque são sinônimos, pessoal. Depois é creme de milho, gordura vegetal e por aí segue. O amido de milho ainda aparece de novo ali. Só que aí tem os adoçantes, xilitol e estévia. Sim, o que dá dulçor, o que dá doçura é os adoçantes artificiais. Mas e daí se 3/4 do que você está comendo são puro amido? Guardem isso, amido e açúcar, do ponto de vista metabólico, são basicamente a mesma coisa. Então, nenhum biscoito de, entre aspas, maisena poderia ser low carb. E já que a gente falou de maltodextrina, eu acho que vale a pena comentar a categoria de produto gelatina zero. Existe gelatina zero sem maltodextrina. Eu coloquei um exemplo nas descobertas do mês de fevereiro. E sempre que possível, por que não escolher esse tipo de produto? Eu acho interessante mesmo. Mas o que acontece quando a gente tem uma gelatina zero que tem maltodextrina? Veja, pessoal, uma dieta low carb, ela não é no carb, ela não é zero carboidrato, ela é baixo carboidrato, porque se fosse zero carboidrato, nem mesmo ovo você poderia comer, porque o ovo tem um pouco de carboidrato sim, na gema, cerca de 1 grama mais ou menos. Quando você come um tomate ou salada é uma coisa que entra dentro da dieta low carb, mas o tomate tem carboidratos, a própria alface tem carboidratos, então o que eu quero dizer com isso? Se você vai comer uma gelatina zero e ela tem maltodextrina, vou pedir que você explique para as pessoas, Sari, a questão da quantidade e da posição na lista de ingredientes. Não basta ter maltodextrina para ser uma coisa condenável, porque se tiver e for lá no fim da lista e for bem pouquinho. Em alguns casos, mesmo se não tiver lá no final da lista. A gente viu aqui um exemplo de uma gelatina zero mais popular que tem maltodextrina como segundo ingrediente, mas aí por isso que a gente precisa combinar a avaliação da lista de ingredientes com a avaliação da composição nutricional. A informação nutricional vai mostrar a quantidade de carboidrato. Então vamos pensar assim, uma gelatina, a embalagem total da gelatina tem cerca de 12 gramas de pozinho. Se a gente olhar a tabela nutricional de uma gelatina zero que tem maltodextrina como segundo ingrediente, a gente vai encontrar 0,5 grama de carboidrato, ou seja, meio grama de carboidrato na embalagem inteira. E veja, a gelatina em si é colágeno, é proteína, portanto, a totalidade do carboidrato, todos esses 0,5 gramas, são maltodextrina. Significa que seria necessário comer várias embalagens de gelatina, várias receitas para ter uma quantidade importante de carboidrato vindo de gelatina. Então a mensagem é a seguinte, gente, se der para comprar uma zero açúcares mesmo, legal, sem maltodextrina. Mas se não, se você quiser comer gelatina e só tiver uma zero que tenha maltodextrina, vai ser pouquinha quantidade também, por causa da natureza desse tipo de produto. E eu vou aproveitar aqui para citar 2 outros exemplos que vocês que estão nos ouvindo e que seguem um estilo de vida low carb provavelmente consomem e que tem açúcar, mas tudo bem porque a quantidade é pequena. Um deles é o chocolate amargo.
Se você pegar um chocolate 85% cacau, por exemplo, muitas vezes o segundo ou terceiro ingrediente é açúcar. Mas aí quando você vai ver na tabela é aquilo, a quantidade de carboidratos por porção é pequena, porque tem açúcar, mas é pouco. Então a questão não é necessariamente ter zero açúcar, mas ter o mínimo possível. Um outro exemplo clássico são os embutidos. Um salame, por exemplo. Muitas pessoas dizem assim, nossa, eu não vou comer esse salame aqui, porque logo depois ali da carne de porco vem açúcar. Acontece que se você vai ver na tabela nutricional, diz ali 0 gramas de carboidrato por porção. Por que isso? Porque abaixo de 0,5 gramas é possível arredondar para zero. Mas se fosse colocar 0,4 ou 0,3 gramas de carboidrato, que importância tem isso? Porque essas quantidades de carboidrato tem no alface, tem no tomate, tem até no ovo. Então, não se trata de ter que necessariamente ter zero carboidratos. Mas a gente não pode ter um produto que está dito que é sem açúcar e que o segundo ingrediente é suco concentrado de maçã e que você vai ver lá na tabela e a maior parte da energia contida no produto é carboidrato. Ou seja, uma coisa é eu disfarçar grande quantidade de carboidrato na forma de um açúcar que as pessoas não se dão conta, suco concentrado de fruta, por exemplo, ou na forma de amido que as pessoas não se dão conta que é a mesma coisa que açúcar, como maltodextrina ou mesmo farinhas e féculas. Outra coisa é eu ficar me preocupando obsessivamente porque tem 0, alguma coisa gramas de carboidrato na forma de açúcar ou de amido. A mensagem é que as quantidades importam. E ao contrário da gelatina zero, que talvez tenha um pouquinho de maltodextrina, a gente precisa ficar atento aos pudins diet, que tem uma embalagem parecida com a da gelatina, mas cuja composição aí sim vai ser baseada em amido e a quantidade de amido que tem nesse tipo de produto costuma ser bem grande. Então, não confunda uma coisa com a outra, a regra não se aplica. É super bem lembrado, porque nesses pudins diet, o que engrossa o leite e torna aquilo um pudim é amido. É basicamente um mingau de maisena industrializado. É bem diferente de uma gelatina, em que o que engrossa a água é proteína, é colágeno. Repito, gelatina é proteína, já o pudim é amido. Para encerrar essa série de exemplos aqui de rótulos de alimentos industrializados, na edição de janeiro, eu mencionei um leite de amêndoas, que eu fiquei a princípio feliz quando vi no mercado, porque é de uma marca já bem consolidada, bem popular desses leites vegetais. Para quem não tolera bem o leite de vaca, às vezes isso, funciona como uma alternativa. Só que quando eu fui olhar a lista de ingredientes, eu me surpreendi, porque o segundo ingrediente logo depois da água é açúcar. Pois é, então o primeiro ingrediente é água com açúcar. E só depois disso vem as amêndoas, seguidas por maltodextrina, gente. De novo a maltodextrina fazendo parte de um leite de amêndoas. E aí eu parei de ler ali mesmo porque não tem condições, Ainda que a quantidade de carboidrato nesse produto não seja assim tão grande, Num copo são 6 gramas de carboidrato, a gente não precisa de água com açúcar sendo vendida por quase R$30, Então, desculpa, tem opções de leites vegetais muito melhores, sem esse tipo de coisa, e eu acho que a gente não tem que apoiar comprando, incentivando o mercado desse tipo de produto com péssima qualidade. Existem opções muito melhores que isso. E se você quiser ser avisado mensalmente quando eu publicar as próximas descobertas do mês, você pode se inscrever lá na minha lista VIP do site e não perder nenhuma das edições. Então, pessoal, vocês gostaram desse assunto? No podcurso Low Carb da Teoria à Prática, nós temos 10 aulas, 10 dedicadas exclusivamente a esse assunto, dissecando cada uma dessas pegadinhas e coisas que vocês precisam saber sobre rótulos. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.